Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou no telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, eu estou indo muito bem, muito obrigado. O tópico que eu tenho para hoje eu chamo de Givers and Takers. Obviamente gira em torno da filosofia do Givers Gain. Givers Gain é sobre dar primeiro para outras pessoas, é um padrão que você deve aplicar a si mesmo, não uma forma de julgar os outros. Nesse contexto, o doador não pode e não deve esperar um retorno imediato de sua dedicação, com base no Givers Gain. O que eles devem focar é que, com esforço e tempo suficientes, sua generosidade será retribuída por e através de sua rede de contatos, amigos, colegas, outros membros do BNI e muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Eu incorporei a filosofia do Givers Gain no BNI há 35 anos, porque eu vi que muitos grupos de networking eram muito mercenários em sua abordagem. E eles usam o networking cara a cara, ou um a um, ou a rede social, como uma oportunidade de fazer uma chamada não solicitada. Sabe, uma chamada fria, cara a cara. Acredito então e sei agora que o network tem tudo a ver com a construção de relacionamentos e que uma das grandes maneiras de construir um relacionamento é ajudar os outros primeiro. Ao se doar, você pode ganhar de muitas maneiras diferentes. Também reconheço que existem takers no mundo. E eu queria fazer um podcast porque de vez em quando alguém me diz: estou lidando com alguém que acho que está interessado apenas por si mesmo e não está se doando. Então reconheço que existem takers, doadores, no mundo, e existem pessoas que não entendem o poder do Givers Gain ou que realmente não se importam ou não acreditam no conceito. As pessoas que não se importam ou não acreditam eu coloco em duas categorias: não sei fazer ou não vou fazer, sobre as quais já falei algumas vezes nos podcasts. Os não sei fazer, nesse contexto, simplesmente não sabem como fazer algo ou não entendem por que é importante fazer algo. Para essas pessoas, aprendi que com o treinamento certo, elas podem ficar dispostas a fazer essa transição. Depois, há as pessoas que não querem fazer. Elas só querem o que lhes serve melhor e não têm intenção de se doar. É importante identificá-las o mais rápido possível porque elas vão abusar do relacionamento, não alimentá-lo e nem alimentar o grupo. Então, o ponto aqui é que a vida certamente o seu grupo requer discernimento. Às vezes trata-se de avaliar as pessoas em sua rede e se elas estão dispostas a contribuir para o seu relacionamento. É aqui que entra o discernimento. Isso é importante. Givers Gain não significa que você deve ser uma vítima de takers. Deixe-me repetir isso. Givers Gain não significa que você deve ser uma vítima de takers, tomadores. O mundo está cheio de doadores e tomadores. Portanto, aplique a percepção contextual e use o julgamento apropriado para doar livremente às pessoas que valorizam a abordagem da doação na vida. Use o discernimento para aquelas que não o fazem. Conheço um membro que passou meia dúzia de referências a alguém de seu grupo durante um período de 18 meses. Mas o indivíduo nunca retribuiu, o homem veio até mim em busca de conselho. E eu o instruí a fazer o seguinte. Eu disse: convide a pessoa para uma reunião 1 a 1 e vá preparado para a reunião com o máximo de detalhes possível sobre pelo menos meia dúzia de referências que você passou para ele. Posso ter mencionado isso brevemente em um podcast anterior, mas quero entrar em mais detalhes aqui. Eu disse: vá para a reunião preparado com o máximo de detalhes sobre as 6 referências que você puder se lembrar e em vez de sentar com ele, o que é comum, e dizer: eu passei a você 6 referências, você não me passou nenhuma. Não, comece com as referências que você passou a ele. Comece com as mais antigas e faça as seguintes perguntas. Como foi o negócio? Como foi? Virou negócio? Se sim,
foi tanto quanto você esperava? E o relacionamento depois também deu certo? Use essas perguntas abertas para determinar quanto e como a referência funcionou para o indivíduo. Eu disse, depois de alguns minutos, faça o mesmo para a próxima referência, e então para a outra referência, e assim por diante, até discutir todas as referências que você passou a esse indivíduo, pelo menos 6. Agora, é aqui que seu discernimento precisa ser ajustado. E se todas as referências que você passou a esse colega não funcionarem como você pensou, então você precisa perguntar à pessoa, como eu poderia passar referências melhores no futuro? Porque o problema não era a pessoa, o problema é a qualidade das referências que você pode estar dando a ela. Portanto, antes de dizer, ei, me passe algumas referências também, você pode querer melhorar a qualidade de suas referências. No entanto, se alguma dessas referências foram boas e possivelmente resultou em negócios, faça o seguinte, diga à pessoa que você está realmente feliz que as referências que você passou tenham funcionado bem. Em seguida, faça uma pausa, reserve um momento e diga, já que algumas dessas referências funcionaram para você, eu realmente apreciaria se você pudesse fazer algo semelhante para mim. Talvez possamos conversar um pouco sobre como posso ajudá-lo a fazer isso. E a partir daí, converse com a pessoa sobre o que é uma boa referência para você, como ela pode referenciar pessoas para você e até se aprofundar em clientes específicos que ela possa ter e que seriam uma boa referência para você. Esse foi o conselho que eu dei a este senhor. Ele voltou algumas semanas depois e disse que estava muito feliz por ter seguido o meu conselho. Em vez de apenas terminar o relacionamento ou simplesmente ficar bravo e não lhes passar referência nenhuma. E ele me disse que o indivíduo se desculpou profundamente na conversa e reconheceu que esse precisava ser um relacionamento de mão dupla. E ele disse que conversaram bastante sobre como ele poderia retribuir a ele e nas últimas semanas ele já havia feito isso. E ele disse, a referência que esse senhor me passou foi uma referência muito grande e acabou sendo um grande cliente. Portanto, isso é o que eu diria a você se você estivesse conversando ou pensando em falar com alguém sobre retribuição e achasse que essa pessoa pode ser só um tomador, um taker. Descubra primeiro. Fale com ela sobre as referências que você passou e pergunte como elas funcionaram, usando normalmente essas perguntas que acabei de compartilhar com você, e se funcionar bem, diga-lhe que seria bom se pudesse retribuir. Às vezes eu penso que as pessoas estão tão ocupadas com a vida que simplesmente não estão pensando na importância de ter um relacionamento recíproco. Às vezes elas não sabem como e às vezes não se importam. Todos os três exigem discernimento e esse discernimento requer uma estratégia de resposta diferente. Se eles não sabem como, é uma resposta muito diferente do que se elas não se importam. Se elas não se importam, isso é um taker, um tomador. Se elas não sabem como, então é importante que você mostre a elas como se faz, como ser recíproco. Portanto, sua energia de giver deve ser focada em pessoas alinhadas com a necessidade de reciprocidade. Elas podem ou não ser capazes de retribuir diretamente a você, mas observe o comportamento delas antes de continuar a evoluir cegamente para uma vítima generosa. Quanto mais energia você tiver para doar, eu acho, mais você será capaz de doar. E doar mais onde você tem relacionamentos fortes o torna capaz de praticar essa filosofia de maneira saudável. Eu acredito e sei que já disse isso no podcast anteriormente. Givers Gain é como tirar o babador e colocar um avental. É sobre servir os outros. Trata-se de construir um relacionamento ajudando as pessoas primeiro. É esse o tema de hoje, givers e takers. Priscila, o que você acha? Isso foi impecável. Acho que você abordou isso muito bem. Não tenho nada em especial a acrescentar. Certo? Bem, obrigado. E então eu adoraria que você que está ouvindo este podcast colocasse um comentário aqui se você teve algum tipo de conversa com alguém, de quando você se sentou e conversou com ele sobre as referências que você passou e também se perguntou se eles poderiam retribuir. Eu gostaria de ouvir as suas histórias. Compartilhe aqui no podcast BNI suas histórias sobre conversar com as pessoas e como foi, e se não tentou, experimente agora mesmo. Tente
na próxima semana ou duas e em seguida volte a este podcast e poste seus resultados. Eu realmente gostaria de ouvir todos os seus resultados. Antes de encerrar, Priscila, sei que você vai falar do Ivan's Inner Circle, que é patrocinador do podcast do BNI. E eu realmente amo fazer o Inner Circle. É um site onde estou fazendo coaching com membros e é aberto ao público. E eu só queria que os membros do BNI soubessem que dou 100% dos meus lucros. Os royalties que eu recebo disso é outra empresa que administra, mas eu recebo royalties e dou 100% dos meus royalties para a caridade. Nesse momento é para a Fundação BNI que estou doando todos os meus lucros. E se alguém decidir que quer fazer parte do Inner Circle do Ivan, e agora temos cerca de 2 dúzias de webinars acontecendo, e eu faço lives também privadas no Facebook apenas para o Inner Circle. E qualquer um que queira participar, fique à vontade para acessar www.ivansinnercircle.com. Bem, de volta com você, Priscila. Ok, soa como uma grande oportunidade e eu espero que algum dos nossos membros do BNI prossigam com isso. E acho que é isso, né? O Ivan falou tudo. Temos o nosso maravilhoso patrocinador, www.ivansinnercircle.com. Então confira. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Até a próxima!